Olá, futuro investidor, futura investidora ou então investidor e investidora. Seja muito bem-vindo ao canal Aposentando com Fundos Imobiliários. Logo de cara aqui desejo um feliz ano novo, cheio de realizações para todos vocês, tá bom? Vamos direto ao vídeo, que é o que interessa, falando então sobre a diversificação. Eu postei essa semana ali que eu vou bem na contramão do que muita gente prega. Vou explicar aqui o mais rápido possível para o vídeo também não ficar longo demais, tá? Então, como é que eu diversifico? Quais são os ativos que eu invisto, né? Aí na renda variável? Fundos imobiliários, é evidente, ações e 2 ETFs. Um ETF que replica a SP500 e outro ETF que replica os REITs, né? Que são, entre aspas, aqui os fundos imobiliários lá de fora dos Estados Unidos, 170 fundos imobiliários. Então, assim, é isso. A minha carteira de investimento é essa. Dentro das ações eu coloco o quê? 10 empresas, que hoje eu tenho 10 empresas na minha carteira e tenho mais 10 fundos imobiliários. Quer dizer que eu não vou investir em outros fundos, em outras ações com o tempo? Não quer dizer nada disso. Porém, com o patrimônio que eu tenho hoje, pensando no patrimônio para daqui a 10 anos, que eu espero chegar lá nesse patrimônio, eu acredito que simplesmente esses 22 ativos está mais do que bom, de bom tamanho, né? E por que eu entendo desse jeito? 2 motivos. O primeiro é o acompanhamento. Acompanhar mensalmente os relatórios gerenciais dos fundos dá trabalho. Se você já investe, você sabe ali que por mais que já tenha-se a prática, né, você tem que acompanhar e ver se foi vendido algum imóvel, se há emissão de novas cotas, apesar de que durante o mês você também está ali de olho para saber se o fundo vai emitir novas cotas, se de repente um inquilino cancelou o contrato e vai sair antes, então vai ter uma vacância física aí no imóvel. Então assim, tudo isso você tem que ficar acompanhando. Então imagina tu ter 20 fundos imobiliários mais 30 ações. Eu duvido muito que quem tem o compromisso de ter que trabalhar ainda 10 horas, 8 horas, 12 horas, seja no seu negócio próprio, seja trabalhando para alguém, vai ficar lendo o relatório gerencial todo mês, né? E se você não se importa em não ler, sem problemas, né? Cada um investe de um jeito. Mas então, estou dando essa explicação aqui para você entender por que eu coloco menos ativos. São ativos que eu confio, são ativos que eu sei o que eu estou fazendo, porque eu leio, eu estudei eles a fundo. Eu não saí comprando ações, por exemplo, porque ali na tela do Home Broker, teoricamente, elas estavam baratas, né? Não é por isso, é estudando os fundamentos da empresa. Por exemplo, muita gente falando em diversificar, seja no Instagram, seja no YouTube, a importância, que essa é a nossa proteção. E eu concordo, essa é a nossa proteção, a diversificação, mas a diversificação com inteligência, né? O que isso quer dizer? Aquela diversificação em que você esteja acompanhando, esteja a par do que acontece com as suas empresas, esteja a par do que acontece com os teus fundos imobiliários, não aquela coisa que se de repente despenca uma ação, o valor da ação, você já se desespera porque, meu Deus, o que está acontecendo? Né? Peter Lynch, Charlie Munger, Howard Marks, Warren Buffett, todos eles falam em diversificação, sendo que o Peter Lynch deles é o cara que teve, eu acho que ainda tem mais de 100 ativos, mais de 100 ações, investimentos no seu portfólio. Mas é sempre bom lembrar que ele tem uma equipe por trás para fazer análise disso tudo. Charlie Munger, Warren Buffett, todo mundo fala, os livros, eles falam que é necessário diversificar. Dá uma assistida no próximo vídeo, que eu vou deixar correr aqui. Assiste esse vídeo, é um vídeo de 30 segundos, 30, 45, é uma entrevista que o Charlie deu ao lado do Warren, falando a respeito da diversificação e como muita gente está entendendo isso errado. Então acompanhe ali. The students of America go to these elite business schools and law schools and they learn corporate finance the way it's now taught and investment management the way it's now taught, and some of these people write articles in the newspaper and other places, and they say, well, the whole secret of investment is diversification. That's the mantra. They've got it exactly back-assward. The whole secret of investment is to find places where it's safe and wise to non-diversify. It's just that simple. Além
dessa entrevista ali que você viu o Charlie falando, veja que tem outros dois, e assim tem vários investidores, tá? Mas tá outros dois investidores que são pouco comentados, falado sobre eles, que é o Zaccaria e o Sleep, são dois sócios que fundaram também uma empresa aí para gerir o dinheiro, né? E já fechou, tá? Uma empresa que hoje não existe mais, eles atingiram os objetivos que queriam e hoje eles não atuam mais na área. Mas veja, por exemplo, ali que o Zaccaria, eles tinham 3 bilhões, tá? Em gestão, sob gestão, é um baita patrimônio, né? E veja ali que o Zaccaria, ele fala, por exemplo, que ele não tem mais do que 10 ações, nem ele e nem o Sleep. Eles entenderam que a fórmula para se atingir, fórmula entre aspas aqui, tá? Para se atingir o milhão ou os milhões, no caso dele os bilhões, é tu investir pouco que eu digo aqui, investir em poucos ativos, diversificando de novo, porém ter o controle sobre eles, saber o que está ocorrendo naquelas empresas, né? O Zaccaria, por exemplo, ele tem hoje 70% dele na Amazon. O Sleep, ele tem na Berkshire, na Apple, em outra empresa, se eu não me engano, 4 empresas ele tem em carteira, boa parte do patrimônio dele, né? Estou falando que isso é possível para nós, pequenos investidores, fazer? Não sei. Aí vai de que cada um aqui responder se acha que é viável ou não. Eu vejo que para mim é viável, por quê? Porque eu acompanho essas empresas de perto, como eu falei já no início do vídeo. Então, como eu acompanho essas empresas de perto, eu entendo que eu prefiro ter poucas ações em carteira, 10 ações para, por exemplo, R$1 milhão, porque eu ainda vou ter mais 10 fundos imobiliários e mais 2 ETFs, tá? Então tu pega R$1 milhão, por exemplo, e divide por 20 ativos, né? São 22 em carteira, mas divide por 20 ativos, e vai dar aí na casa dos R$50 mil. Então aí tu pensa comigo, e é agora que eu vou chegar na próxima razão, no próximo motivo que faz com que eu invista apenas em menos ativos, desde que eu consiga acompanhá-los, tá? Dá uma olhada, por exemplo, nessa tabela que eu estou te mostrando ali, a respeito do investimento para quem investiu em Magalu, para quem investiu em VEG, 10 anos, né? 10 anos atrás. Então, se 10 anos atrás você tivesse investido em Magalu, só reinvestido os dividendos, né? R$10 mil, você teria um pouco mais ali do que R$270 mil, né? Se você tivesse investido 50 mil ao longo desses 10 anos, de novo, reinvestindo os dividendos, você teria R$1.366.000. A mesma história com a VEG, 10 mil investidos te retornariam 140 mil, 50 mil investidos te trariam 702 mil reais. Então perceba que essa concentração ela tem o seu benefício, né? De que se você souber o que está fazendo e investir em boas empresas, tá? Você vai ter a chance de chegar a 1 milhão, entre aspas agora, mais rápido do que se investir. Imagina pegar R$1 milhão ou pegar R$100 mil, como eu falei antes, e dividir por 40 ativos, 50 ativos. Você vai estar colocando 3 mil, 4 mil reais. É pouco, é muito? Vai de cada um. Mas eu sinceramente entendo que é pouco se você visa um bom lucro, tá? E aí vem a outra questão, né? Os ETFs, né? Eu invisto em um ETF que replica a Standard & Poor's, que é a SP500, tá? E outro ETF que replica os rates, são mais de 70 rates. Então eu não invisto diretamente na Apple, eu não invisto diretamente no Google, ou na Amazon, ou na Berkshire, ou na Johnson & Johnson, ou na Coca-Cola. Estou perdendo a chance de ter uma valorização maior nesses ativos? Estou aceitando que eu posso receber a média, né? Já que eu estou investindo aí num conjunto de ações, certo? A mesma coisa em relação aos rates, tá? E por que eu faço isso? Porque fica muito mais fácil para acompanhar os ativos. Vamos lá, são 2 ETFs, não há muito o que fazer, basta eu acompanhar para ver se a carteira está mudando, né? Se o gestor do ETF ele está mudando a carteira, se está acrescentando, diminuindo posição em uma, aumentando em outra, então basta fazer isso. E aí vem uma pergunta que eu te faço, né? Se você talvez discorde de mim, e sem problema nenhum quanto a isso, mas veja, para acompanhar as empresas lá fora, assim como no Brasil, você tem que ler o relatório, né?
qual é o domínio de inglês que você, ou eu, ou qualquer um tem para investir lá fora e acompanhar. Porque vamos lá, vou investir na Apple. A Apple é uma empresa segura, não há o porquê de temer. Vou investir na Amazon, não há. E a Apple, inclusive, alcançou a casa dos 3 trilhões, né? Então eu vou investir em empresas assim seguras, não preciso acompanhar. Mas e aí, a Apple vai continuar valorizando nessa pegada? Se ainda vai ter algum retorno grande? Então eu prefiro ter o equilíbrio, mas esse sou eu. Porque quando eu invisto na SP500 ali, eu já tenho 500 empresas em carteira. Quando eu invisto nos REITs, no ETF dos REITs, eu já tenho 170 REITs em carteira. Né? É a média. E eu aceito, para mim tá bom. Né? E isso faz com que eu possa me concentrar mais aqui nas minhas ações brasileiras e nos fundos imobiliários, já que o meu intuito é buscar a aposentadoria com os fundos imobiliários. Tá? Então assim, essa é a forma que eu faço para investir. Se é aconselhável, se não é aconselhável para todo mundo fazer, aí vai de cada um. Eu entendo que esse é o jeito, não vou dizer aqui mais rápido, tá? Mas é o jeito que eu entendo que me fará alcançar de repente aquele 1 milhão, aqueles 800 mil, aqueles 500 mil em uma ação ou em outra ação. Né? Se eu talvez, como eu mostrei antes na tabela, se eu talvez diversificar em mais ativos, mais ações, talvez eu não consiga isso, né? De novo, reforçando, eu faço isso lembrando que eu leio todo trimestre os relatórios, eu acompanho a economia do nosso país, então eu busco estar atento e a par do que acontece, tá? Para daí então eu tomar uma decisão de aportar mais naquele ativo ou de não aportar mais. Eu não pego simplesmente 3 mil reais, 2 mil reais, 4 mil reais, R$1.000, agora eu vou comprar cegamente. Tá? Eu continuo e vejo e vou acompanhando aquelas ações e os fundos imobiliários para ver se os fundamentos permanecem o mesmo. Tá? Então, esse é o jeito que eu entendo que dá para investir de uma forma diversificada, porque para mim, com um patrimônio de 1 milhão, tu tendo 20 ativos, 22 ativos, tu vai ter em torno de 48 mil, 47 mil, 50 mil em cada ativo. Isso se você dividir por igual, né? Então, assim, eu acho que é uma carteira bem diversificada, é uma carteira bem segura dentro daquilo que o Charlie falou antes, né? Em relação a investir em empresas que nos deixem tão seguros que não há necessidade de diversificar. Tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, segue lá no Instagram, minha página também. Tá? Me ajude a crescer aqui com o canal para que a gente possa sempre produzir mais vídeos e aprender também, tá? Se você quiser fazer algum comentário aqui embaixo a respeito do vídeo, a respeito da diversificação, do jeito que você diversifica, por favor, fique à vontade e comenta aqui, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo e um grande abraço a todos.